Vítor Coelho em entrevista. 7ª parte. O primeiro emprego. Ora, bem-vindos novamente à 7ª parte. Estamos a entrevistar o professor Vítor Coelho. Professor Vítor, nós, as associações das pessoas com deficiência, nós podemos dividi-las em dois grupos. Temos as associações de pessoas com deficiência e temos as associações para pessoas com deficiência. As associações de pessoas com deficiência podem ser em simultâneo de e para, mas uma associação para pessoas com deficiência pode não ser o de. Mas normalmente estas associações dividem-se, os des, as associações de pessoas com deficiência, dividem-se em dois ramos. Por um lado, a prestação de serviços. Por outro lado, a parte da representatividade. Numa das partes da entrevista, no outro dia, disse-nos que quem não protestasse muito na ditadura conseguia ter uma vida minimamente normal. O que eu lhe quero perguntar é, sendo a representação onde nós defendemos interesses de pessoas com deficiência, a posição dessas pessoas com deficiência, como é que se coaduna essa representação numa época de ditadura? É claro que as coisas são sempre adaptadas à situação. E quando eu referi que quem não fizesse protestos públicos, sobretudo, eu quando digo públicos, agora que há manifestações por tudo e por nada, claro que nesse tempo da ditadura não era possível. Mas nós sabemos o tipo de comportamento que a população tinha, como eu há bocadinho dizia, na Primeira República, havia governos quase todos os dias. Portanto, isto não quer dizer que os portugueses se conformem com tudo o que vai aparecendo. Claro. Os portugueses, enfim, há até um comentário muito interessante que vem do tempo dos romanos, em que um historiador romano dizia relativamente aos lusitanos que eles nem se governavam, nem se deixavam governar. Portanto, vem de isto é escrito por um historiador romano que eu agora não me lembro qual era, mas é um historiador que ficou para a história e que relativamente ao contacto que os romanos tiveram aqui com os lusitanos, que são os nossos antecedentes, ele dizia que os lusitanos não se governavam nem se deixavam governar. Como quem diz, eram rebeldes. Portanto, os portugueses naturalmente tentaram coisas boas e coisas más, mas uma delas foi essa. Mas incidir aqui agora nas pessoas com deficiência visual, como é que era feita a representação? Era condicionada ou não? Pode-se dizer que era condicionada porque a atenção que nos prestavam ou que nos concediam era sempre muito, muito controlada. Eu, enfim, como dirigente da Associação Luís Baralho, que fui vários anos e em várias situações, quer como membro da direção, quer como membro do Conselho Fiscal, quer como presidente da Assembleia Geral. Eu tive várias experiências consoante os tempos e várias entrevistas com ministros, mas nós não íamos ao ministro como quando se queria. Tínhamos pretensões, mas quando é que nos davam atenção? Nós estávamos dependentes, digamos que oficialmente, para tomar iniciativas, dependiam de nós.
as nossas iniciativas, por assim dizer, não dependiam de mais ninguém, a não ser da nossa capacidade de tomar iniciativas. Para isso, havia as influências de caráter social, que era entre amigos, entre pessoas conhecidas, etc. E por isso nós não tínhamos, digamos, oficialmente, não se podia dizer que a Associação Luís Braille ou que a Liga do João de Deus, que entretanto depois apareceu, ou outras, etc., fossem representativas oficialmente. Porque não estavam condicionadas, ninguém que fosse não é? reconhecido oficialmente. Pois. Mas elas tinham uma vertente muito assistencialista, Claro. que incide nos serviços, não é? Não, isto dependia da época. Direção-Geral de Assistência, pertencia à Direção-Geral de Assistência, que era no Rato. A Direção-Geral de Assistência pertencia ao Ministério do Interior. O Ministério do Interior tinha não só a parte assistencial, como tudo o resto, inclusivamente os governos civis, militares, etc., pertenciam ao Ministério do Interior. Era assim que a sociedade estava organizada durante anos e anos. Foi assim que eu conheci o Ministério do Interior e, dependente dele, a Direção-Geral de Assistência e por aí fora. Eu próprio, quando tive necessidade absoluta de arranjar um emprego qualquer, que era coisa que no tempo era muito complicado, mas eu tive necessidade, porque meu pai faleceu e eu estava em casa. Que ano? Estava em casa com a minha mãe e eu na altura tinha 31 anos, mas é claro, embora tivesse já feito 1960. Em 1961. Meu pai faleceu em 61. Por sinal, no primeiro dia de inverno. 21 de dezembro? Em 21 de dezembro. Que o meu pai faleceu. Portanto, para dizer, arranjar emprego nessa altura era muito complicado. A maior parte dos cegos ou trabalhavam num bar, tocando, e isso era só os que eram capazes de o fazer, e mesmo sendo capazes, era preciso serem contratados. Como sabe, a vida artística não é coisa de primeiro plano, de primeiro interesse, não é considerada prioritária. Portanto, a vida artística fica sempre em segundo lugar. É para as pessoas se divertirem, é para passar o tempo, é para, é secundário, perfeitamente secundário. E, portanto, o artista que está condicionado, seja porque o público gosta de ver mudanças, gosta de ver hoje um artista, amanhã outro, etc., os contratos nunca são para muito tempo. Certo. E isso faz parte das características da vida artística. Mas a vida artística em Portugal foi sempre, um bocado considerada em segundo plano. Não se pode comparar, por exemplo, com a vida artística na Alemanha, os critérios, os hábitos, as práticas, etc. Ora, no meio disso tudo, ser cego ainda por cima, portanto... Diga uma coisa, qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi como telefonista. E foi um grande achado. Foi aonde? Onde é que era telefonista? Fui telefonista durante 5 anos numa coisa que se chamava Instituto de Assistência aos Inválidos, que era exatamente um instituto dentro da Direção-Geral de Assistência. E, portanto, o Instituto de Assistência aos Inválidos preocupou-se, na altura, claro, era um órgão do Estado que se preocupava, seja com cegos, seja com pessoas com cadeiras de rodas. Era o antecessor do SNR, do Secretariado Nacional da Reabilitação? O Instituto de Assistência aos Inválidos criou depois o Centro de Reabilitação Nossa Senhora dos Anjos, ali nos Caminhos de Ferro. Bom, e esse centro foi criado
para de algum modo dar resposta, e note-se isso, ele foi criado só quando começou a haver dinheiro do Totobola. Ok. Antes o Estado não tinha Preocupações. Enquanto entidade. Não tinha Delegava para as associações, não é? Era só as associações privadas, como a Luís Braille, que davam o suporte. Eram todas. E as escolas? Eram todas. Mas houve um outro acontecimento nessa altura que determinou um pouco uma certa revolução. A revolução não é este ou aquele que a faz, é um contexto social que a faz. Escolas de reabilitação? Ora bem, antes de escolas de reabilitação, que não havia, foi criada a Fundação Shine. A Fundação Shine, o que foi? Foi a oferta de um romeno que trabalhava na Sacor. A Sacor era uma empresa petrolífera, mas ele estava em Portugal há um tempo e ofereceu 14 mil contos. 14 mil contos, nesse tempo, era dinheiro, muito dinheiro. No fundo, um conto de reis era 1000 escudos. De maneira que os 14 mil, imagine isto multiplicado por 1000 escudos. Era muito dinheiro. Estamos a falar em que ano? Isso foi mais ou menos em que altura? A Fundação Shine foi criada em 1959. Ok. E eu e mais dois tivemos uma entrevista com o Ministro da Saúde em 1958 e sabíamos que havia essa intenção desse romeno oferecer 14 mil contos para, o objetivo nesse tempo dizia-se, para resolver o problema dos cegos em Portugal. Pronto, era assim um objetivo vago, sim. Mas era o que aparecia. E comparado com zero... E porquê que o Ministro E porquê o Ministro da Saúde? O Ministro da Saúde tinha, porque tratar do problema dos cegos é um problema de saúde pública. Então, a visão da altura era vista como um problema de saúde. Pois claro, nós dependíamos do ponto de vista assistencial da Direção-Geral da Assistência. Mas a verdade é que o cego precisava de ir ao oftalmologista. E havia pessoas, designadamente, estou-me a lembrar do Henrique Moutinho, que era um oftalmologista, que era filho de um outro, do Mário Moutinho, que também tinha sido oftalmologista. Ele não esteve relacionado com o Central Ellen Keller também? Depois fundou o Central Ellen Keller. E fundou o Central Ellen Keller em 1955 ou 6, assim uma coisa, por essa altura. Mas, portanto, nós, enfim, que não tínhamos nada a ver, não tínhamos responsabilidades. Eu, no momento, era dirigente da Associação Luís Braille, mas publicamente não tinha responsabilidade nenhuma. E tivemos conhecimento que havia essa possibilidade, mas desconfiámos exatamente porque Sim, o que o político diz é preciso ter cuidado porque nem sempre acontece, não é? Não, nós percebíamos que devia haver problemas que se opunham, provavelmente políticos, que nós não sabíamos, Claro. não estávamos lá nos meandros para saber. Mas o que o ministro lhe disse concretizou-se. O Henrique Moutinho era um oftalmologista muito conhecido, mas não era da situação. Sim. O Dr. João dos Santos, que era um psiquiatra, era diretor do Centro Mental de Lisboa, mas também não era da situação. E nós sabíamos que eram pessoas que estavam interessadas em ver se resolvia o problema. O problema dos cegos. Já não sabia o que era. E conseguimos uma entrevista por um amigo meu que trabalhava na Sacor e que esse meu amigo tinha um amigo que era chefe de gabinete do Ministro da Saúde.
Enfim, eu contei-lhe um pouco essa história e ele disse, pode ser que ele consiga uma entrevista com o ministro. E conseguiu. O dito amigo, que era chefe de gabinete do ministro, marcou uma entrevista com o ministro. E fui eu e mais dois. Quem eram os dois? Podemos saber. O Orlando Jesus Monteiro, que também já lá vai, também já partiu. Ok. Que era meu amigo, era pianista, trabalhava num bar à noite, das 10 às 5 da manhã. Enfim. E quem era a outra pessoa? E a outra pessoa era uma senhora que depois foi casada, nessa altura ainda eram solteiros, mas que depois foi casada, que era a Lucília Rego, a Lucia Lopes do Rego, que casou com esse amigo Orlando Monteiro, e que tinha também ela tinha conhecimentos de um outro ligado à segurança social. Mas, no fundo, o que interessa é que fomos à entrevista com o Ministro da Saúde, na altura, que era o Henrique Martins de Carvalho. E expusemos o problema a esse ministro. Eu nunca me lembro de um ministro ter um comportamento como ele teve. Ele, claro, como calcula, não havia telefones portáteis. Sim. Os telefones eram ligados em fio. Certo. E ele estava na entrevista connosco, no gabinete dele, e ele estava na entrevista, mas andava de um lado para o outro com o telefone na mão, e quando nós referíamos uma coisa, qualquer, conforme o problema que se ia pondo nas discussões com ele, nas perguntas que o ministro fazia, ele telefonava. Ele ia ligando para aqui e para ali. E abrindo portas. Ia perguntando se confirmava aquilo. Era um ministro prático. Era absolutamente prático. Que maravilha. Era um ministro que, isto é um parênteses, mas era um ministro da Saúde que, se fosse preciso, ia no carro próprio, sem motorista, mas ia ao Hospital de São José à meia-noite, ver como é que o hospital estava a funcionar. Envolvia-se. Sim. Voltando aqui. E esse ministro, enfim, perante a nossa exposição, disse, eu não sei o que é que posso fazer, eu sou apenas ministro da Saúde, mas pelo que me acabam de contar, eu vou desenvolver todos os esforços, porque esse problema, isto tem que se resolver. 14 mil contos é muito dinheiro. Ora, se o problema dos cegos nós sabemos que não está resolvido, nem se resolve assim com facilidade, com uma oferta dessas, não se pode desperdiçar. Eu vou fazer todos os possíveis. Bom, essa entrevista foi no verão de 58. A Fundação Shine, que era o nome do senhor Martin Shine, a fundação era Raquel e Martin Shine. Essa fundação foi criada em janeiro de 59. Portanto, poucos meses depois, o assunto foi, e claro, era nitidamente um problema político, que ele, não sei que voltas deu, mas conseguiu alterar. E conseguiu arranjar um emprego para vocês? Não, nada de emprego para nós. Ele conseguiu foi a autorização para se criar a Fundação Shine. Ok, mas certo. Essa Fundação Shine começou exatamente por fazer um pouco de reabilitação e de colocação. Vocês andaram na Fundação? Não, eu nunca estive na Fundação. Fui visitar. E o Orlando teve? Não, também não. Então, vocês depois conseguiram... mas voltando aqui, só para tentar organizar as ideias, a questão do telefonista. A questão do telefonista é que nesse tempo os empregos para cegos eram muito poucos. Ou se era professor, e claro, as escolas eram poucas, não havia lugares para toda a gente, só havia vaga quando alguém se reformava,
Mas teve sozinho como telefonista ou teve mais colegas cegos? Durante um ano estive sozinho. No ano seguinte contrataram um e passámos a fazer um horário Rotativo. Das 8 às 2 e o outro das 2 às 8. E atendia muitas chamadas? Claro que tinha, nesse tempo não se telefonava como agora. Sim. As chamadas eram todas feitas, o pessoal todo... Para o operador, não era? Ligava-se para o operador. O pessoal todo pedia, eu quero falar para tal sítio, ou quero para tal número, ou etc. E o telefonista tinha um aparelho à frente com não sei quantas extensões, 14 ou 16 extensões para ligar conforme tinha o telefone do diretor, e mais da secretária, e mais do chefe de repartição, e mais da tesouraria, e mais das finanças, e mais quer dizer, um serviço inteiro que tinha, por exemplo, 16 extensões, tinha 16 telefones, por onde a gente ligava dentro do serviço aquilo que correspondia a salas distintas com problemas distintos para tratar. E apontava em braille os números? Nós tínhamos à pauta que nos governar, seja com a memória, mas seja com o apontamento. Quando esse outro rapaz, mais novo que eu, veio já de um centro de reabilitação, que foi esse que o governo depois criou à imagem, um pouco à resposta como havia a Fundação Shine, que estava a fazer essa reabilitação, o serviço criou o Centro de Nossa Senhora dos Anjos, ali nos Caminhos de Ferro. E esse rapaz que veio já foi reabilitado nesse centro. Veio para o meu serviço e eu comecei por dizer, olha, tem aqui uma folha onde já estão apontados uma data de números. Sim. E claro, se aparecer algum número novo que não esteja aqui, convém apontar, porque é no dia-a-dia que a gente vai enriquecendo a nossa lista de procura. Certo. Quando expõe, eu quero ligar para a CUF, eu quero ligar para não sei o quê, nós tínhamos que procurar no livro. Certo. E, portanto, eu fui telefonista, aí o ter conseguido foi, como digo, um achado, porque não se empregavam com facilidade cegos, e estive lá 5 anos. E depois, esteve onde? Depois foi para onde? E depois, entretanto, tinha feito um cursozinho isto já com outros ambientes, mas tinha feito um cursozinho de educação de deficientes visuais. É claro que foi um curso rápido, de 3 meses, e etc. Inclusivamente havia aulas de braille. É claro que quem dava as aulas de braille sabia tanto ou menos do que eu. Mas enfim, eu fiz o curso tinha uma data de cadeiras, oftalmologia, saúde pública, eu sei lá, tinha umas 10 ou mais cadeiras, mas eu fiz as cadeiras, eu e as outras pessoas que frequentaram o curso, e portanto, e depois desse curso, criaram, o próprio Ministério criou esse grupo para deficientes visuais adolescentes que tinham já passado as idades escolares, etc., mas que estavam aí pelo país. Enfim, havia muitos, com certeza, mas eu tive alguns e eduquei-os. Alguns a fazer a 4ª classe, etc. Sim. Portanto, durante uns anos, aí que 8 anos, talvez, durante 8 anos dei aulas nessas classes. Fui tendo, portanto, séries de alunos que vinham vindo, etc. Até que, entretanto, foi criado o tipo de ensino diferente, que foi os professores que viam, os professores primários e outros, serem professores itinerantes. O que é que se chamava itinerantes? É que visitavam escolas aqui ou acolá para apoiar os professores próprios lá da escola
que de baralho não sabiam nada. Isso já era o início do chamado ensino integrado? Exatamente, é o chamado ensino integrado. Ok. E, portanto, esse ensino integrado passou a ter necessidade de imensos textos, porque um dos problemas que se punha no ensino integrado é que cada escola e cada professor adotava livros diferentes. Ora, como é que se havia de escrever livros para os alunos poderem ter de diferentes autores, seja no inglês, no francês, no português? Em suma, foi criado, e eu quando digo criado é tudo em regime perfeitamente como é que se chama? De instabilidade. Mas foi criado o Centro de Produção de Material. E eu passei a dirigir o Centro de Produção de Material na parte correspondente à produção dos textos em braille. Isso é da Segurança Social. E isto na Segurança Social. Em que ano? Eu no Estado trabalhei sempre na Segurança Social. Certo. Nunca foi em assuntos de reformas, nem... Certo. Foi sempre educação. Educação. Em que ano é que trabalhou no Centro de Materiais? Em que foi lá em que ano? O Centro de Produção de Material, eu não digo que foi criado, ele começou a funcionar. Certo. Começou a funcionar em 1975. E eu estive lá até me reformar em 98. O meu último mês de trabalho foi o último mês da Expo 98. Setembro? Em setembro de 98. Foi o meu último mês de trabalho. Acabou a Expo 98, eu entrei em reforma e no ano seguinte, portanto isto era setembro, e eu em janeiro fiz 69 anos. Perdão. Voltando aos protestos, porque isto começou tudo, a gente estar aqui a falar dos protestos na ditadura. Historicamente, conhece alguma situação em que as pessoas com deficiência visual se tenham unido para fazer um protesto? Não. Não? Não. Sempre fomos pacíficos. Não é pacíficos, era o que se praticava na altura. Não, estou a falar até agora, até os tempos de hoje. Era o que se praticava na altura. O quê? O protesto? Não, nós... Eu estou a falar de sobre se algum dia, ou seja, desde sempre até agora, se tem conhecimento de algum protesto que as pessoas com deficiência visual tenham feito para defender os seus direitos, para se fazerem ouvir. Que se lembre, até pode não ter ocorrido. Não, destes protestos públicos, destas manifestações. Exato. Nunca. Enfim, imagino, das manifestações dos professores ou dos enfermeiros, etc. Sim. Não. Os cegos, que eu saiba, nunca foram fizeram sempre muito pacíficos. Disso. Não. Diga uma coisa. A usar-se, acha que uma situação destas, de protesto, é uma situação de bomba atómica? Só deve ser usada em último caso? Bem, eu não sei. Eu politicamente sou um desentendido. Quer dizer, atitudes políticas que resultem ou que sejam convenientes ou inconvenientes, eu não percebo nada, porque nunca fui político com esta, enfim, com esta prática que depois veio, que nós agora temos, mas que no meu tempo de vida praticamente útil nós não tínhamos. Mas nunca participei, nunca fui militante de partido nenhum, nunca fui... Certo. Nunca fui uma pessoa política. Eu, nos problemas dos cegos, o que me preocupou sempre foi o bem-estar dos cegos, o progresso dos cegos, quer do ponto de vista cultural, do ponto de vista... mas nunca foi do ponto de vista político. Acha que o protesto é uma coisa que não é dignificante? Bem, não sei. Eu como digo, não sei classificar. Eu acho que as pessoas, ainda aqui há tempos, li uma entrevista muito engraçada daquele, como é que eles se chamam? Não lembro dele, que escreve
escrevia, não sei se ainda escreve, no Público. O Miguel. Não, Não, Miguel um sacerdote, não sei bem se ele é Frei Bento Domingos. Epá, como é que o nome dele é Frei Bento Domingos. E em entrevista ele dizia: a missão do homem é protestar, enquanto não se sentir bem é protestar. Temos que protestar porque enquanto a sociedade não estiver bem, a nossa missão é protestar. E isto é o que ele diz na entrevista que escreveu há não sei quanto tempo. Mas você concorda? Mas que eu tenho ali, guardei. Mas concorda com essa visão? Naturalmente posso concordar um bocadinho, mas o meu espírito, embora eu, como diga, fui sempre um pouco revolucionário no sentido de ser... Foi um revolucionário com bom senso. Indisciplinado, etc. Mas a minha característica de comportamento era conciliador. Diga-me uma coisa, se a ACAP algum dia pensasse em fazer um protesto, na sua opinião, era uma coisa algo a ser feito em último caso, ou não? Eu, como digo, tenho dificuldade porque no meu tempo não se pensava assim. Mas eu, politicamente... Até hoje nunca se fez um protesto. Não, eu politicamente não ia para aí. Eu acho que o bom senso, falar com as pelo pessoas. diálogo, pelo diálogo, pela troca de impressões, pelo convencimento das razões e não propriamente por um protesto de rua, etc. Olha, no outro dia, quando nós falámos, chegámos a falar das caixinhas que os músicos tinham na rua, com as letras LB. Quando surgiu a Liga de Cegos João Deus, como é que... É porque eles não podiam ter uma caixinha com as letras LB. Foi? Ou os da Liga não podiam? Isso. Não eram diferentes, ou eram? Ouça, eu não estou dentro do assunto. Sim. Porque nunca toquei na rua, nunca usei assim uma caixa. Certo, mas tinha muitos amigos que tinham a sua caixinha. Eu julgo que a Liga deve ter conseguido autorização para também ter uma Liga com uma caixa com as suas iniciais. É porque senão não podiam pedir, não podiam tocar. Não é dizer não podiam. Repara, mesmo os que podiam, os que estavam autorizados, por exemplo, a polícia muitas vezes implicava com este ou com aquilo. Repare que o comportamento da polícia depende muito do próprio polícia. Quer dizer, não havia zonas, embora na Baixa, propriamente a Baixa, ou quando havia, imagino, visita de estrangeiros. Imagino que vinha a Rainha Isabel II de Inglaterra. É claro que nessa altura eles procuravam na altura encobrir um pouco essa mendicidade na rua. Não quer dizer que a mendicidade não houvesse noutros sítios, que eu conheci mendicidade em França, lembro-me de estar em França, também havia mendicidade. Portanto, os cegos portugueses não eram diferentes dos outros. Não eram só os cegos. Sim. Portanto, cá também era assim. A polícia várias vezes levou vários cegos para o governo civil. E depois vocês iam lá buscá-los. Estarem a pedir. Exato, nós já falámos disso na outra... Exatamente, a direção da associação ia lá resgatá-los, até o tempo de resgatar. O secretário, lá ia ao governo civil e tal. Isso aconteceu variedíssimas vezes. Quando é que se dá a transição dos músicos para os telefonistas? Mais ou menos em que época? Dos músicos para os telefonistas em Portugal, em termos de profissão, de trabalho, qual é a época em que se dá mais ou menos esta transição? Ora bem, isso é claro que é uma coisa um bocadinho progressiva. Portanto, foi os anos 60? Sim, nos anos 60. Posso dizer que sim. Okay. Porque a questão é esta. Nas escolas começou a ensinar-se o liceu.
nas tais poucas escolas que havia, Certo. começou a ensinar-se no liceu. Portanto, as pessoas começaram a fazer exames de liceu e depois as que tinham mais capacidade e possibilidade, etc., foram para a universidade, etc. Mas tudo isso foi progressivo e muito variável. Agora, o que aconteceu é que nas escolas deixaram de ensinar música. Portanto, consideravam, e eu lembro-me de haver pessoas a defender esse princípio. Se eles aprendem música, depois vão para a rua pedir. Ora, a verdade é que, ou com música, ou sem música, eles se não tivessem emprego, tinham que viver de alguma coisa. Claro. E esse era o critério. Mas eu lembro muito bem de se discutir, permitir que eles façam o 5º ano, depois começam a aspirar a outras coisas, e etc. E não havia resposta para isso. E eu ainda hoje, apesar de toda esta evolução tecnológica que hoje, claro que nessa altura não se imaginava, mas que hoje nós temos, que por exemplo lemos um texto no computador, e enfim, temos acesso a essa informação e às notícias e tal. E isto não era possível, claro. Nós, para sabermos uma notícia, tínhamos que ter alguém que nos lesse o jornal. Claro. Não havia outro meio. Mas isto para dizer que sem estes avanços na tecnologia, nós ainda estávamos a tocar. Com o que se aprende no liceu, ou aqui ou ali, não se arranja emprego com facilidade. Claro. O que é que a pessoa faz? O que é que escreve? Antigamente, claro, no meu tempo, digamos, eu escrevia à máquina, pois ainda tenho ali a máquina de escrever, que tinha o teclado, que agora tem o computador, mais ou menos, mas, portanto, eu escrevia à máquina, foi aí que fiz exames na faculdade, etc. Eu escrevia à máquina. Mas isso não me servia para eu trabalhar num emprego. O que é que eu fazia? Não havia empregos com facilidade. Quer dizer, o cego, como músico, embora o emprego não fosse de maneira nenhuma garantido, porque ninguém vive da música e, portanto, como eu há bocado disse, quem dá espetáculo está sujeito à contingência. Claro, sim. Mas a verdade é que sempre podia animar aqui ou acolá. E isso não tinha contratos mais facilmente, designadamente, quantos eu conheci que tocavam acordeon, até sem terem aprendido muita música, nem tinham feito exames praticamente no conservatório, mas começaram a tocar acordeon, tocavam bem, tocavam na rua bem, e as pessoas gostavam de ouvir, e passavam, ouviam aquele tocar ali, uma música muito bem tocada e tal, e iam pôr lá na caixa com todo o interesse, porque achavam que merecia uma pessoa que tocava assim. E até conto aqui um pequeno episódio que eu achei muita graça. Em 1975, a Unesco, em Paris, fez um seminário também a propósito dos 150 anos da descoberta do sistema Luís Braille, do sistema Braille, desculpe, do sistema Braille. Portanto, em 1975 comemorou-se os 150 anos da criação do sistema Braille. Exato. E em Paris a Unesco organizou uma festa. E a Associação Luís Braille mandou uma representação de que eu fiz parte. Quem é que foi consigo? Lembra-se? Como? Quem é que foi consigo? Para além do professor Vítor, quem é que foi? Ora, foi... Eu sou capaz de não me lembrar de todos. Também não foram muitos, mas... Sim, mas... uns 5 ou 6 fomos. Da Braille, lembro-me que foi o Carlos Luís, que também já cá não está,
o Pedro Ribeiro, que eu não sei muito bem se ainda está, se não está. Ele era mais novo que eu, mas ouvi dizer que ele estava muito mal aqui há um tempo, não sei, mas que foi também. Não temos informação de portanto, que tenha acontecido algo de mal ao Pedro Ribeiro. Portanto, não sei. Acreditemos que está vivo. Vá, pronto. Pois portanto, é capaz de estar. Está. Se nós saberíamos. Ele foi um grande adversário meu de xadrez no tempo em que... Já lá vou. Vamos falar de xadrez. Vamos falar de xadrez também. Eu tenho muitas perguntas para si. Muitas. Mas, voltando a este bocadinho de... Sim. Que parece de partilha de conhecimento. Sim. E então... Espera aí, antes disso, diga-me só os nomes das pessoas, só para ter históricos. Que eu estou a ver se portanto, da Associação Luís Braille, sei que foi o Carlos Luís, o Pedro Ribeiro e o Pedro Ribeiro. Depois lembro-me que estava o Orlando Monteiro, mas que não foi por parte da Associação Luís Braille, foi por a representar, julgo que a Câmara de Lisboa, que ele conseguiu, era bibliotecário da Câmara de Lisboa, e o Orlando Monteiro, como eu há bocado falei nele, por outro motivo, que já não me lembro bem, foi na entrevista com o ministro. Sim, exatamente. Ele participou nessa, e como digo, era meu amigo, mas trabalhava na biblioteca da Câmara, que era ali na altura, no Calhariz, onde era antigamente a Caixa Geral de Depósitos, agora já não é. Mas o Orlando Monteiro também foi. Mas da maneira como você fala, parece dar a entender que foram mais associações. Porque você fala na Braille. Foi mais alguma? Então, eu fui a representar a Braille. Certo, mas foi mais alguma associação? De Portugal? Daqui de Portugal, lembro-me que foi o Fernando Silva da imprensa Braille do Porto, foi a representar a imprensa Braille, portanto a Misericórdia do Porto, o Fernando Silva, que também já cá não está, e então, o que eu ia contar é que, numa altura, eu ia com a minha mulher, que tinha ido neste conjunto, minha mulher tinha ido, e encontramos o Orlando Monteiro, que me disse assim, olha, anda cá, ali à rua não sei quê, que era uma rua lá em Paris, que era próximo da Associação Valentin. Então o que é que se passa aí? Anda cá que vais ver. Bom, fomos lá ao sítio onde ele dizia. Ora, o que é que acontecia nessa rua? Estava um colega nosso, mais novo do que nós, a tocar acordeon. Mas um colega português? Um colega cego. Cego. Ok. Que costumava tocar aqui em Lisboa. Português! Resolveu ir para Paris experimentar estar um tempo em Paris. Então safava-se lá em Paris? Pelo visto safava-se. Safava-se a tocar lá em Paris? Perfeitamente. Perfeitamente. Fazia a vida lá, devia receber. Era o Bartolomeu. O Bartolomeu, que era algarvio, já agora. O Bartolomeu era algarvio. Mas tocava muito bem acordeon, nunca fez exame nenhum no conservatório. Ele não estudou música suficiente. É como você diz, tinha um jeito natural, Bem, isto cada um é como cada... Claro. Nós somos todos diferentes. Mas ele realmente tinha muito jeito para tocar acordeon e tocava muito bem acordeon. Aqui em Lisboa, as pessoas que ouviam tocar aí na rua gostavam. Ele nunca aceitou emprego nenhum. Mas o professor Vítor ficou todo contente quando o encontrou lá. Pois. Então tu vieste para Paris. Olha, vim cá experimentar como é que isto é. Não lhe deixou nenhuma moedinha, pois não? Como? Não lhe deixou nenhuma moedinha lá na caixa? Não. Pronto. Não. Diga-me uma coisa. Ele governava-se bem, com certeza, porque eles em França estavam habituados. Sim. Eu quero ver só se a gente acaba este conjunto de perguntas para eu terminar esta nossa parte, mas vamos ver. Nós já falámos aqui tantas vezes dele que eu ainda não lhe perguntei
Quem é que foi o Carlos Ramalho? Bem, o Carlos Ramalho era um amigo meu, mais velho que eu, uns 4 anos, e que nunca foi músico, também nunca teve inclinação para a música e também nunca foi propriamente empregado, vivia felizmente em casa dos pais, depois de certa altura casou e tal, mas nunca deixou, era alentejano e nunca esteve propriamente envolvido, vivia no Alentejo, tinham lá umas propriedades e ele nunca passou disso, mas escrevia. Este não era aquele senhor que sabia inglês, pois não? Como? Este não era aquele senhor que sabia inglês. Havia um senhor que você falou-me que sabia inglês. Não me lembro. São tantas pessoas que eu não me lembro. Bem, Pois. havia um Carlos, não sei se era Carlos. Mas já agora, Diga. refiro o seguinte: nessa comemoração dos 150 anos de Luís Braille, Sim, de que a Unesco 75. fez, e destes representantes que foram da associação, o Carlos Luís, que por sinal falava inglês, Era esse? Ok, se calhar era esse. talvez, Não sei. tinha sido aluno do Castilho, Do Branco Rodrigues. mas, Do Castilho. não, tinha sido aluno do Castilho, mas que era, portanto, o sócio da Braille, Sim. e que foi dirigente da Braille, na alguma altura. Nessa altura que lá fomos, não. Já éramos sócios puríssimos. Mas o Carlos Luís foi ao palco, portanto, houve vários Intervenientes? delegados que estavam presentes de vários países, Sim. e o Carlos Luís foi ao palco E falou em nome do nosso país. agradecer em francês, portanto, fez o seu pequeno discurso em francês, que representava Portugal Sim. e a Associação Luís Braille, mas que fazia o seu manifesto de agradecimento ao Luís Braille por ter inventado o sistema, etc. Lá fez o seu elogio do sistema, mas isto para dizer, fez o seu pequeno discurso em francês, representando Portugal. Alguma vez visitou a terra de Luís Braille? Teve Não. oportunidade? Não. Nem o Panteão Nacional francês? Não, também não. Não gostava? Nunca tive oportunidade para isso, porque Não calhou. eu estive mais do que uma vez em França, mas eu ia sempre, normalmente, acompanhava a minha mulher minha mulher era economista aqui no Ministério do Trabalho e tinha estágios em França da OCDE e, portanto, em estágios que fazia em Paris, fosse de um mês ou de 15 dias, eu aproveitava sempre, tirava dias de licença, roubava a minha licença, mas eu queria aproveitar para ir para Paris. Foi longe. Os processos que eu encontrei de ir a Paris, claro que eu pagava as minhas despesas, mas de qualquer modo tinha a minha mulher lá comigo. Sim. E aí ela também acompanhava, ela também se sentia mais acompanhada. E foi a maneira de eu conhecer um bocadinho Paris e de ir à Valentin Fez muito bem. e etc. Com os conhecimentos que tenho de Paris, mesmo do metropolitano, tenho ali guias de metropolitano, porque eu chegava a Paris e ia logo à Valentin saber se já havia um guia do metropolitano mais recente, porque isto depois ajudava nas nossas viagens. Sim, lá para se poder orientar. E tenho ali ainda, vou guardando por recordação, porque quando me apetece, pego um daqueles coisas e vou lendo esta linha que vai dali para ali, que passa por aqui, por ali, por lá. Recordo-me, portanto, da minha estadia em Paris. Estive lá mais de uma vez. Helen Keller esteve em Portugal na semana do dia 24 de março de 1956. Teve conhecimento desta visita? Ora, disse... 24 de março de 1956. Helen Keller. Helen Keller. Não, eu tive na altura, com certeza, mas
mas não devia estar em condições porque não fui a nenhuma sessão. Ela teve cá de férias, uma espécie de férias. Pois, E depois deu uma conferência de imprensa, creio que na Embaixada dos Estados Unidos, é provável. onde falou ao diário, pelo menos ao Diário de Notícias. Pronto, e era só mesmo como curiosidade que eu queria saber se teve conhecimento desta visita. Quer dizer, notícia tive, mas isso deve ser promovido por o Centro Heleno de Queiroz. Antes, na altura, pois, na altura não devia ter o nome dela ainda, portanto... Mas esse nome que me falou do oftalmologista, do oftalmologista que me falou há bocadinho. O Henrique Botinho. Isso. Ele esteve presente, creio que ele esteve presente nesta altura. Creio. O Henrique Botinho é que... Creio. É que posso estar errado. Ajudou a fundar o Centro Heleno de Queiroz. Então é isso. E era realmente um oftalmologista muito conhecido, muito competente. Diga-me uma coisa. Conheceu o engenheiro Jaime Filipe? Conheci. Coitado, ele esteve em coma não sei quanto tempo. 6 anos. Eu já não me lembro, mas sei que esteve muito tempo. Mas conheci o engenheiro Jaime Filipe. Ele tinha sido engenheiro na emissora nacional. Lembro-me de um tempo em que vi relatos de futebol e o engenheiro Jaime Filipe colaborava com relatores dos jogos para ver se descobria maneiras o barulho do público não dificultar tanto o ouvido das pessoas, sobretudo dos cegos que viam relatos e que o engenheiro Jaime Filipe sabia muito bem que havia vários cegos que gostavam de ouvir os relatos de futebol e claro, o barulho que o público faz e o que diz, tudo aquilo é apanhado pelos microfones. Por falar em microfones, ele inventou as bolas, chamam-se bolas de vento. Eu não sei bem o que é, mas deve ser aquelas bolas de esponja que se põem nos microfones para... Pois, é possível que tenham inventado, mas o Jaime Filipe contribuiu com certeza para esses avanços, porque ele interessou-se pelo assunto e, inclusivamente, não sei se existe, mas ele criou uma associação de criatividade, como é que aquilo se chamava? Associação de Criatividade... sim, isso está documentado. Qualquer coisa. Olha, sei que era aqui ao pé do Chile. Era aqui na Almirante Reis, ao pé da Praça do Chile. E criou, lá nessa Associação de Criatividade, criou cursos exatamente de informática. Nesta altura... Estamos a falar dos anos 70, certo? Sim, já. Eu frequentei lá umas aulas, foi a minha primeira formação informática em 1988, 9. Mas aí foi nessa associação? Sim. Okay. Foi nessa associação de criatividade. Já agora... Eu até aí de informática sabia tanto como eu costumo dizer esta coisa, esquece-me agora o nome, Pronto, não pescava do assunto. Não, é que está relacionado com a ciência, portanto, da ciência... Deixa lá, não importa. Pois, Jaime Filipe... não sabia nada. Eu de informática não sabia nada. O engenheiro Jaime Filipe... Tinha praticamente 60 anos, mas não sabia nada. O engenheiro Jaime Filipe esteve na Associação Luís Braille. Visitou, pelo menos? Não sei. Não se lembra? Não sei se foi lá. Não, mas... visitou, no aniversário da associação ele esteve lá. Está no RTP reportagem, está sem som. É uma pena. Pois. É uma pena que não se consegue ouvir o que o engenheiro Jaime Filipe diz na reportagem da RTP. Mas agora, ele inventou instrumentos como o eletrovisor, o Letex ou
orquestrola, que eu acho que isto era um aparelhozinho que, por meio da vibração, uma câmara de televisão, estamos a falar de um português, é preciso salientar, de uma câmara de televisão, detectava o texto, que estava num papel, acho eu, e depois, através da vibração, apresentava as letras que a pessoa com o indicador da mão esquerda conseguia sentir. Chegou a testar este tipo de equipamentos? Não. E até a bengala eletrónica que ele inventou? Não, também não. Sei que ele era uma pessoa muito à não frente. só ia inventando, como trabalhava de colaboração, trocava correspondência com os Estados Unidos e, portanto, com os avanços que lá surgiam. Com a Telesensory, acho que era essa empresa. Ele até se deu a patente que tinha. Pelo menos viu numa notícia de 1976 Pois. que ele se deu a patente do Optacom. Pois, isso, olha, o Optacom, isso ainda comecei a ver o Optacom. Importa-se de explicar um bocadinho o que é? Era assim, mas tinha aqui um papel que estava escrito. É logo um alerta. É claro que se o papel não estivesse com uma escrita muito nítida, se estivesse um bocadinho mais obscuro, etc., já não resultava. Mas se tivesse uma folha bem escrita, bem impressa, portanto, a folha estava aqui, nós íamos passando uma camarazinha que passava, ia assim andando pela linha fora, quando chegava ao fim da linha, voltava aqui para começar a nova linha, e portanto ia fazendo isto, mas aquilo por onde a linha ia passando, por onde a câmara ia passando, eu detectava aqui com a mão esquerda, com o dedo indicador, exatamente o feitio das letras do alfabeto latino. Portanto, era o alfabeto a tinta que eu verificava aqui com a mão esquerda e que era lido por essa câmara que ia correndo ao longo da linha. Portanto, nós tínhamos que correr a câmara relativamente devagar, porque senão, claro, conhecer as letras com os seus vários formatos demora sempre um bocadinho de tempo. Bom, aquilo precisava de treino. E eu lembro-me ainda me lembro de ler assim umas coisas nos exercícios que fazia. Isso fazia lá na dessa Associação Portuguesa de Criatividade. E conseguia acompanhar bem com a câmara as linhas das folhas, do papel, etc? Conseguia com trabalho, claro. Era difícil. Quando eu digo com trabalho, a pessoa chegava ao fim da linha, tinha que vir para o princípio e ver. Tinha de dar muito bem a direito, para não se perder, para não ir para a linha de baixo ou para a linha de cima. Ora bem, a questão é assim. É preciso uma grande orientação. Se começava outra vez e via que já tinha lido, espera que este já... Pois, mas é difícil, não é? É difícil. Em termos práticos, claro que não. Mas repare, nessa altura não havia outra possibilidade de nós chegarmos à leitura escrita. Ficha técnica. Produção e edição, a cabo. Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal. Data de gravação, Lisboa, 27 de maio de 2023.